Olá, o Departamento de Economia vem num momento de reflexão sobre o que está acontecendo na economia brasileira e quais seus impactos, especialmente no local onde vivemos. Uma questão bem recente que já tem aberto um processo de discussão nacional é a aprovação do Plano Mansueto e o auxílio emergencial. Então, no último dia 9, a Câmara terminou por colocar em segundo plano o Mansueto e aprovou um auxílio para os estados e municípios, um auxílio financeiro, que visa colaborar com essa perda de arrecadação, principalmente do ICMS, que é um imposto estadual, e do ISS, que é um imposto municipal. Então, esse auxílio emergencial que a Câmara aprovou e que ainda vai passar para o Senado, ele procura essencialmente manter o nível de arrecadação. Claro que a partir das perdas que o Estado tenha e os municípios, o governo ele vai transferir parte dessas perdas na forma de recursos para que os estados mantenham seus sistemas de pagamento. O que pode ocorrer caso esses recursos não cheguem? Infelizmente, os estados eles estão em crise. Assim como houve ou está ocorrendo o pagamento do auxílio emergencial, que de R$600 para os trabalhadores autônomos, né, que não têm vínculos, e também para as pessoas mais necessitadas. Se nós olharmos o Estado em função da crise na atividade econômica, você tem uma perda importante de arrecadação. Aqui no Piauí, por exemplo, já se relata oficialmente uma perda de 30% ou mais de arrecadação. O que isso significa? Que o Estado ele não tem uma outra forma, a não ser recorrendo a empréstimos, para conseguir os recursos que mantêm o seu custeio da máquina, que está associado ao pagamento, né, de pessoal, então, inclusive do pessoal médico, né, enfermeiros, médicos, os custos de manutenção dos hospitais, pagamento de professores, terceirizados, né? Então existe um conjunto de pessoas que trabalham no poder público estadual e municipal e que dependem dessa renda, assim como diversas empresas também que necessitam dos pagamentos que o Estado e os municípios têm que realizar, o pagamento de uma empresa que deu a manutenção, inclusive manutenção também no sistema de saúde. Imagine que um técnico vai realizar através de uma empresa manutenção nos hospitais, né, dos equipamentos, no ar-condicionado. Isso precisa que seja remunerado o pagamento para as empresas e o pagamento dos funcionários públicos, estaduais e municipais. Então, esses recursos eles são essencialmente, né, para cobrir as despesas estaduais e municipais. Caso isso não aconteça, né, caso os estados não tenham acesso a esses recursos, eles terminam quebrando essa cadeia de pagamentos e, por consequência, se você não paga o funcionário não compra o alimento no comércio, não paga suas contas no comércio e todas as cadeias, né? E com isso você pode aprofundar ainda mais a crise econômica. Então, as pessoas vão sofrer diretamente o impacto, né, do não pagamento. É como se o Estado desse calote para todos os seus empregados e para todas as empresas que ela tem que pagar. Então, a falta desse recurso ele pode gerar um problema ainda mais grave na economia, né? Você vai gerar um grande impacto pela escassez financeira para os estados e municípios cumprirem com suas obrigações.
O Estado ele tem a opção de recorrer a empréstimos, mas o país infelizmente está num momento complexo, com fuga de capitais, né, restrições externas, né, essa guerra comercial por produtos hospitalares, então tudo isso cria um ambiente ainda mais complexo e difícil para os estados conseguirem recursos externos, por exemplo, a juros altíssimos ou recursos privados. Então há uma certa complexidade no acesso a esses recursos. Então, para o governo federal, é mais tranquilo a realização de emissão de moeda, né, emissão de recursos nesse momento que possam atender a essa necessidade. E a partir daí você poderia minimizar os impactos na economia. Certamente a falta desses recursos eles podem gerar sérios problemas. Então é importante que o governo aprove, o Senado deve julgar a matéria e o governo federal já prometeu que vai realizar veto, né? Então a ideia do governo é de que os estados eles têm que pagar por um momento que é crítico, né? Pelo estado de exceção. Infelizmente, os estados e municípios não provocaram uma crise pelo coronavírus. Ela veio de cima para baixo. E aí nós temos que conviver com essa situação. Conviver com essa situação significa enfrentar esse momento, enfrentar um momento que é complexo, que é difícil e que todos têm sentido dificuldade. Então, diante desse estado de exceção, os estados eles não são emissores de moeda, eles não têm capacidade de emitir papel e realizar pagamentos. Eles podem conseguir esses recursos através do governo federal. E o governo, como emissor, ele deve seguir o modelo do que os países desenvolvidos vêm fazendo. Eles vêm enfrentando a crise, transferindo a renda necessária para a manutenção dos pagamentos na economia e, sucessivamente, você evitar um aprofundamento da crise. Então é importante que esses estados tenham acesso e que o governo, assim como está realizando esse processo de transferência aos mais necessitados, os trabalhadores e a população mais carente, é interessante também para os estados, já que esses certamente sofrem significativamente a falta de recursos e o Estado brasileiro, o governo federal, ele tem condições de realizar isso sem impactar em endividamento. Pode, inclusive, emitir títulos públicos, essas ordens de pagamento, ela não vai quebrar o Estado brasileiro, gerar consequências trágicas para o povo no futuro. Até porque, como a economia está no momento de crise, a injeção de recursos ela traz uma garantia para que as pessoas realizem o seu consumo temporário e, posteriormente, isso garante que as empresas continuem funcionando, os trabalhadores continuem pagando suas contas e evite que mais adiante a economia tenha uma queda ainda maior na sua atividade.